Na terceira geração, a Van Expert da Peugeot se tornou uma concorrente mais forte no segmento de veículos comerciais leves-médios. Ela utiliza uma versão modificada da plataforma EMP2 base dos carros de passeio da montadora francesa. A dirigibilidade melhorou muito, assim como os motores Blue HDI, que têm eficiência líder na categoria. Compradores têm bom aproveitamento do espaço, 3 comprimentos de carroceria e opções versáteis de carga. É uma proposta muito completa. Se deseja um trabalho bem feito, a sabedoria convencional recomenda chamar um especialista. Esse especialista pode ser o representante da Peugeot no segmento de veículos comerciais leves-médios. Esta terceira geração foi produzida como parte de uma colaboração de design que afirma ter nos trazido o que os fabricantes consideram ser o único modelo da categoria realmente novo desde o início. Isso se refere ao fato de que, se você olhar abaixo da superfície de rivais diretos do segmento, como o Traffic da Renault, o Transit Custom da Ford e o Transporter da Volkswagen, verá que estruturalmente todos eles utilizam muita tecnologia de gerações mais antigas. Em contraste, este modelo Expert, assim como seus irmãos de design, o Citroën Jumpy e o Toyota ProAce, é construído sobre a plataforma modular eficiente EMP2 do grupo PSA, que é mais leve, mais rígida e mais moderna. Agora, nos dizem que você será capaz de sentir a diferença que isso faz na estrada, e isso definitivamente fica evidente na ficha técnica. Com um peso em ordem de marcha que faz esse modelo pesar até 150 kg a menos que seu antecessor, e até 300 kg a menos que alguns de seus concorrentes diretos. As diferenças vão além. A maioria dos modelos dessa categoria tem 2 opções de carroceria. Agora, o Expert oferece 3, graças à adição de uma variante compacta extra na base da linha, que pode ser ideal para empresas urbanas que precisam de algo muito espaçoso, mas também extremamente manobrável. Agora, oferecer esse tipo de escolha extra aos clientes é importante porque o sistema modular inteligente instalado na maioria dos modelos permite maior flexibilidade na forma como você pode passar itens mais longos da área de carga para a cabine. Assim, você pode escolher um modelo de carroceria menor e mais acessível do que escolheria normalmente. Tudo isso parece bem promissor, não? Especialmente porque a proposta conta com tecnologia de segurança, conectividade de mídia e economia de custos difíceis de superar. Porém, a receita ainda teria pouco interesse para compradores empresariais se esse Expert não igualasse os concorrentes em tamanho e peso de carga transportada. Agora, operadores com memória mais longa podem se lembrar que o modelo original, Expert Mark I, de 1995, teve dificuldades nesse aspecto. O tamanho ficava de forma um tanto desajeitada entre os segmentos de vans compactas e de médio porte. A segunda geração, lançada em 2006, foi muito melhor, e esse progresso ficou ainda mais evidente com o lançamento deste modelo Mark III em 2016, graças à sua capacidade de carga máxima, líder da categoria de cerca de 1,4 tonelada. Muitos requisitos são atendidos aqui, mas será que é o suficiente para atender às suas necessidades? Vamos descobrir. Usar uma plataforma de carro de passeio para vans compactas é comum atualmente. Construir um veículo comercial leve-médio bem maior com essa base é mais incomum, mas, à primeira vista, é isso que a Peugeot parece ter feito, aqui ao usar a plataforma EMP2 do seu hatch familiar 308 o ponto de partida para esta terceira geração do modelo Expert e para o Traveller MPV, que é derivado dele. Isso pode parecer uma receita para dirigibilidade de carro, mas com menor capacidade de carga de van. Bem, foi isso que pensamos até testarmos esta van e analisarmos mais de perto a engenharia inteligente que chega surpreendentemente perto de permitir que ela entregue em ambos os aspectos. Vamos começar com essa plataforma modular eficiente. Só a parte dianteira vem do 308. A traseira lembra a de uma van como precisa, para que o modelo transporte até 1.400 kg de carga. O eixo traseiro e a suspensão projetados especificamente para isso normalmente deixam esse tipo de veículo com uma sensação de rigidez extrema ao passar por irregularidades, mas não é o caso aqui.
Para tornar a condução mais parecida com a de um carro, os projetistas desenvolveram molas para este modelo que apresentam níveis variáveis de rigidez, de acordo com o peso da carga transportada. Os amortecedores são sensíveis à carga e possuem sistema passivo da Peugeot, ajustando suspensão e absorção de impactos conforme o tipo de piso. O resultado de tudo isso deve fazer com que esta Peugeot Expert e seus modelos irmãos Citroën, Dispatch e Toyota ProAce tenham uma suspensão mais suave do que qualquer outro veículo comercial leve de médio porte do segmento. Em movimento, você sente isso na hora. Agora, você pode pensar que modelos rivais como o Volkswagen Transporter e o Mercedes Vito têm uma imagem um pouco mais sofisticada, mas não há nada de sofisticado na forma como vans como essas passam bruscamente por buracos no asfalto ou te sacodem ao passar por lombadas. Este Peugeot faz curvas um pouco melhor que os concorrentes, embora ainda haja bastante rolagem da carroceria se você jogar o veículo de um lado para o outro. Se você conseguir ignorar tanto isso quanto a direção um pouco imprecisa e sentir que realmente precisa forçar, vai perceber que há também mais aderência e tração do que uma van espaçosa desse tipo normalmente ofereceria. Este Expert é tão ágil e prazeroso nesse aspecto quanto um rival Ford Transit Custom? Bem, provavelmente não, mas é um grande avanço em relação ao antecessor e agora é um VCL em que você pode progredir de forma controlada e constante sem reagir exageradamente no freio ao ver uma curva fechada. Some a posição de condução elevada e o resultado é um veículo que em movimento parece menor e mais ágil do que suas dimensões externas sugeririam. Agora, os avaliadores que acharam o tamanho de alguns outros modelos deste segmento bastante intimidador conseguiram, percebemos, se adaptar muito mais facilmente a um Expert, quando lidavam com estradas rurais estreitas e passavam por espaços apertados no trânsito. O raio de giro entre 11,3 e 12,4 metros, conforme o estilo da carroceria, facilita a condução e o estacionamento na cidade. Manobras em baixa velocidade ficam mais fáceis com sensores de estacionamento traseiros de série na maioria das versões e a câmera de ré, park assist 180 opcional. Também houve uma pequena, mas importante mudança na altura do teto nesta terceira geração do Expert. A versão anterior tinha 1,97 metros de altura, então, como a maioria das vans médias, exceto o Mercedes Vito, não passava sob barreiras de estacionamento subterrâneo e cancelas de pedágio com restrição de altura. Na linha Expert de terceira geração é diferente. Desde que você evite a versão mais longa, você terá uma altura de 1,9 metro, muito parecida com a de muitas minivans e SUVs grandes. Você vai querer saber sobre os motores. Todos são a diesel, é claro, e contam com a eficiente tecnologia Blue HDI da marca. Um motor 1,6 litro inicia a linha com uma potência básica de 95 cavalos. A versão pode ser encomendada com uma transmissão manual de 5 marchas ou com um câmbio automatizado de 6 velocidades, o ETG6 Efficient Tronic. Elimina o pedal da embreagem, mas pode ser brusco de dirigir a menos que alivie o pé nas trocas. Achamos que seria melhor você optar pela versão de 115 CV desse motor, que é oferecida apenas com um câmbio manual convencional de 6 marchas. Aqui o torque aumenta de 210 para 300 Nm, então há muito mais flexibilidade nas marchas. Mas ainda não é suficiente para facilitar cargas realmente pesadas ou uma capacidade de reboque muito robusta. Para isso, você vai precisar de um dos motores diesel Blue HDI de 2 litros, podendo escolher entre as versões de 120 e 150 cavalos, que funcionam com um câmbio manual de 6 marchas, ou então o motor topo de linha de 180 cavalos. Esse precisa ser encomendado com a transmissão automática EAT6 da Peugeot, que é mais suave. A força de tração do motor 2 litros é bastante impressionante. Mesmo nessa versão básica Blue HDI 120, este Expert consegue rebocar 2,5 toneladas. Isso é 500 kg a mais do que você rebocaria em um Renault Trafic ou Volkswagen Vivaro similares. Independentemente do motor escolhido, você notará níveis de refinamento superiores ao modelo anterior devido ao uso amplo de materiais absorventes na cabine para controlar o ruído. Em velocidades altas, o ruído do vento aumenta, especialmente sem a divisória isolada opcional, que recomendamos considerar.
Se suas entregas precisarem ser feitas em superfícies escorregadias, como canteiros de obras, ou em áreas rurais no inverno, vale considerar o sistema inteligente de controle de aderência da marca. Isso altera as configurações do ESP e a resposta do acelerador para oferecer máxima tração quando você estiver lidando com lama, neve ou trilhas escorregadias em descidas. Não é uma solução tão completa quanto o sistema 4x4 que a Peugeot oferece neste veículo em outros mercados, mas é uma opção muito mais eficiente se a sua necessidade de tração extra for apenas ocasional. Talvez não seja exagero sugerir que esta terceira geração da Van Expert é o primeiro modelo de tamanho médio reconhecível que a Peugeot já ofereceu ao mercado de veículos comerciais leves. Essencialmente, as versões de gerações anteriores nunca pareciam grandes o suficiente para o papel para o qual supostamente foram projetadas, mas este modelo de terceira geração é diferente. No lugar do nariz alongado de seu antecessor, ele recebe um capô curto e alto, além de balanços compactos que proporcionam uma presença mais marcante nas ruas, parecendo realmente robusto e com um visual robusto de veículo de trabalho. Agora, aqui na frente, a maioria das vans Expert recebe um enorme para-choque inferior de plástico preto, mas esta versão de especificação superior adota o visual da versão de passageiros Traveler deste modelo, exibindo um item mais elegante na cor da carroceria, com tiras de LED cromadas em formato de bumerangue, adicionando um toque sofisticado. Mais acima, há a grade cromada com moldura tridimensional e vertical presente nos SUVs mais recentes da marca. Ela é ladeada por faróis embutidos que supostamente fazem referência aos usados no hatch médio 308 da marca. Mais importante ainda, este Expert é construído sobre a plataforma leve e rígida EMP2. Isso contribui significativamente para o seu peso relativamente baixo. Esta plataforma oferece algo que os modelos Expert anteriores não tinham, a escolha entre diferentes distâncias entre eixos. Aqui temos a versão mais longa, que é oferecida tanto nesta forma, padrão de 4,95 metros, que é a que a maioria dos compradores vai escolher, quanto na versão de 5,3 metros de comprimento. Essa última atende aos clientes que realmente querem algo superdimensionado. Agora, a flexibilidade da configuração EMP2 permitiu que a Peugeot adicionasse uma variante compacta de entre-eixos curto à linha. Um tipo de carroceria que, de forma quase única, acomoda dois paletes em uma van com apenas 4,6 metros de comprimento. A altura do teto reduzida para 1,9 metro neste modelo de terceira geração é relevante. Evite a versão longa maior e neste Peugeot você terá uma das poucas vans do segmento que consegue caber dentro dos limites normais de altura de estacionamentos convencionais. Indo para a traseira, como você esperaria, as luzes empilhadas verticalmente ficam ao lado das tradicionais portas traseiras com dobradiças, sendo possível optar por vidros e tampa traseira como opcionais. Hora de sentar ao volante. Como nas vans médias do segmento, a posição é alta e dominante e o motorista fica bem acomodado com ajuste de altura, lombar e apoio de braço. Agora, é possível reclinar o encosto e deslizar o banco para trás ao escolher seu Expert com a divisória isolada opcional. Olhe ao redor e verá uma cabine bem construída, mas que transmite uma sensação sóbria pelos tons escuros de cinza e preto. Uma Ford Transit Custom ou uma Volkswagen Vivaro oferece um pouco mais de estilo, mas o maior problema está nesses vãos frontais em formato de A. Eles são realmente bem grossos, então você precisa olhar ao redor deles de vez em quando está saindo de cruzamentos mais apertados. Fora isso, há pouco a criticar. 4 grandes saídas de ar mantêm a cabine fresca e, pelo volante inteligente de 3 raios, você vê 2 mostradores bem apresentados separados por uma tela de informações. Vem de série com banco duplo dianteiro desejado pela maioria dos usuários. A pessoa sentada no meio, obviamente, terá um pouco menos de espaço para se esticar. Mas, como a alavanca de câmbio foi retirada da sua posição convencional no assoalho e montada nesta seção estendida do painel inferior, um adulto certamente conseguiria se acomodar aqui desde que a viagem em questão não fosse muito longa. Com o modelo automático há menos restrição, pois a alavanca de câmbio fica atrás do volante. Evite a versão de entrada e, como padrão, este banco vem na configuração Modo Work. Assim, ele pode ser levantado para acomodar itens grandes inseridos pela abertura da área de carga.
Ou, se quiser usar seu Expert como escritório móvel, basta dobrar o encosto do assento do meio para criar uma mesa, ideal para usar o laptop e conferir e-mails entre entregas. Outro recurso da cabine disponível fora da versão de entrada é a touchscreen colorida Peugeot Connect de 7 polegadas posicionada no centro. Ela inclui o recurso Mirror Screen, para que você possa duplicar a tela do seu smartphone no monitor, seja pelo Apple CarPlay ou pelo sistema de espelhamento Android Auto. Além disso, há reconhecimento de voz e você pode ativar aplicativos compatíveis como Parkopedia, Full, Weather Craze e Rock Scout. Alguns operadores podem querer ampliar a capacidade deste monitor, adicionando recursos como a câmera de ré Park Assist 180 deste modelo. E você pode especificar um pacote de navegação 3D conectada que, além de guiá-lo, fornece informações de trânsito em tempo real da TomTom e pode ativar uma busca local de pontos de interesse. Também oferece atualizações do tempo e informações sobre postos e estacionamentos locais. Uma palavra rápida sobre o espaço de armazenamento na cabine. Todos os modelos possuem este compartimento aberto de 5 litros no topo do painel, que é grande o suficiente para acomodar algo como um iPad. Há também 2 porta-luvas do lado do passageiro, uma área aberta inferior de 5 litros e um compartimento superior fechado de 7 litros, que pode ser refrigerado e comporta até 5 garrafas de meio litro. O que mais? As portas dianteiras têm compartimento de armazenamento e uma bandeja de 8 litros que comporta 2 garrafas de 1,5 litro cada. Há porta-copos em ambos os lados do painel, cada um comporta uma garrafa de meio litro. No centro do painel, há um pequeno compartimento aberto para guardar o celular próximo às tomadas de energia e USB. E por fim, ao levantar a almofada central do banco duplo do passageiro dianteiro, há um compartimento de 8 litros que comporta um pacote de 6 garrafas de meio litro ou suas botas e capacete. Atualmente, uma van furgão não é projetada só como tal. Os mesmos fundamentos devem sustentar vários estilos de carroceria entregáveis. Neste caso, isso significa que, além da forma convencional de veículo comercial leve ou da versão chassi, plataforma para conversões, esta Expert também tem diversas versões para transporte de pessoas. Se você precisa transportar passageiros e cargas industriais, há uma opção de van de equipe que pode oferecer 5 ou 6 assentos fixos ou rebatíveis. Se tudo o que você realmente se importa é transportar pessoas, então há uma opção de minibus Kombi que pode oferecer até 9 assentos e, se você quiser que essas pessoas desfrutem de um pouco mais de luxo, bem, há uma versão MPV desse modelo Kombi que recebe o nome de Peugeot Traveler. Neste vídeo, porém, nosso foco é a posse da van furgão Expert e, nesta sessão, vamos falar sobre o preço e a proposta de valor que este VCL pode oferecer. Os preços da van Expert vão de 18 a 27 mil libras, sem o IVA, que a maioria dos usuários empresariais pode recuperar. Agora, como você já deve ter visto em outras partes deste vídeo, há uma escolha entre 3 comprimentos de carroceria diferentes. A versão compacta de 4,6 metros de comprimento oferece até 4,6 metros cúbicos de carga. Este modelo padrão de 4,95 metros que oferece até 5,3 metros cúbicos de espaço de carga e a versão de 5,3 metros de comprimento que proporciona até 6,1 metros cúbicos de capacidade de carga. Considere um valor extra de cerca de 700 libras para mudar de um estilo de carroceria para outro. Não há escolha quanto à altura do teto, exceto que a versão longa é 40 mm mais alta que as compactas e padrão de 1,90 m. O que mais pode ser importante? Escolha o nível de acabamento ideal. Recomendo encontrar as 1.350 libras extras que a Peugeot cobra para subir do nível de entrada S ao modelo profissional intermediário, pois, caso contrário, você perderá 2 recursos essenciais deste Expert de terceira geração. A tela sensível ao toque de 7 polegadas do Peugeot Connect Infotainment e a divisória configurável ModuWork, que permite avançar a carga para a cabine a partir do compartimento de carga. Já a justificativa para gastar mais 1.600 libras no acabamento Professional Plus, testado aqui, é mais discutível. Opte pela versão intermediária, a Professional, como faríamos.
E se você estiver escolhendo um motor de entrada com 95 cavalos de potência e 1,6 litro, será oferecida a opção de 780 libras para tê-lo com a transmissão manual pilotada sem embreagem e TG6 da Peugeot. O ideal, porém, é que consigamos encontrar algumas centenas de libras a mais para o motor diesel 2 litros que estamos testando aqui, que vem com transmissão manual nas versões de 120 e 150 cavalos de potência, mas apenas com o câmbio totalmente automático, e a T6 da Peugeot se você optar pela versão de 180 cavalos de potência. Quanto aos concorrentes, como você pode esperar, há muito pouca diferença entre os principais protagonistas do segmento intermediário de vans médias em termos de preço de tabela, então provavelmente vai depender das ofertas que você receber em determinado momento. Este Expert, é claro, tem preço quase idêntico ao de seus irmãos de projeto, o Citroën Dispatch e o Toyota ProAce. Lembre-se de que o Toyota vem com uma escolha de motores muito mais limitada. Além disso, os modelos Expert também têm preços muito semelhantes ao design comercializado como Vauxhall Vivaro, Renault Trafic, Fiat Talento ou Nissan NV300. Se não gostar desses, concorrentes como Ford Transit Custom, Mercedes Vito e Volkswagen Transporter custam só algumas centenas de libras a mais. Se depois de considerar todas essas opções, os custos de uso mais baixos e o comportamento mais refinado na estrada fizerem você se inclinar por este modelo, dá para entender. A versão da Peugeot pode se destacar pela rede de concessionárias mais ampla. Se for esse o caso, como possível comprador do Expert, você vai querer saber o quão generosa a Peugeot foi na lista de equipamentos de série. Vamos conferir. Até os modelos S básicos incluem rádio DAB, Bluetooth para telefone, controle de cruzeiro com limitador de velocidade variável, entradas USB, auxiliar, tomadas de 12V, travas centrais de segurança e vidros elétricos dianteiros. Detalhes práticos incluem portas laterais deslizantes duplas, divisória de aço completa, estepe de tamanho integral e um banco duplo para passageiros que permite acomodar 3 pessoas lado a lado. Como mencionado, preferimos subir para o acabamento intermediário profissional para obter o pacote modular de passagem de carga. E o monitor de infoentretenimento de 7 polegadas com funcionalidade Mirrorlink e Apple CarPlay, que vai permitir que você use aplicativos do seu smartphone na tela Peugeot Connect. Agora, essa tela traz informações de trânsito em tempo real do TomTom Live, para ajudar a evitar congestionamentos e encontrar locais importantes, como estacionamentos e postos de serviço. Outros elementos desse pacote profissional incluem ar-condicionado, espelhos retrovisores aquecidos e com ajuste elétrico, alarme e sensores de estacionamento traseiros. Neste teste, escolhemos o acabamento topo de linha Professional Plus, provavelmente preferido por pequenas empresas e motoristas que buscam uma imagem mais sofisticada. Você recebe rodas de liga leve de 17 polegadas pintura metálica e acabamento na cor da carroceria nos para-choques, retrovisores e maçanetas. A versão Professional Plus também traz luzes diurnas de LED, faróis de neblina dianteiros, retrovisores elétricos rebatíveis, faróis e limpadores automáticos, sensores de estacionamento dianteiros e câmera de ré, Park Assist 180. Falando dos opcionais, como é comum em vans, sugerimos priorizar itens práticos. Em um modelo S de entrada, definitivamente sugerimos que você pague um valor extra por aquele sistema modular de passagem de carga. E você realmente deveria proteger a área de carga contra batidas, arranhões e amassados internos, com painéis protetores até a metade ou um kit completo de revestimento em madeira. Você pode querer uma janela na divisória padrão de aço ou, melhor ainda, pode optar pela divisória de plástico reforçado e isolado, que também é envidraçada. Isso aumenta o conforto da cabine e oferece mais espaço para ajustar o banco. Dada a ótima capacidade de reboque do Expert, talvez você queira conferir um engate para reboque. Alguns podem preferir tampa traseira envidraçada em vez de portas duplas, que também podem ser envidraçadas. Sobre itens de conforto, o sistema Connect Nav será popular. Recomendo conferir o pacote de fácil acesso testado aqui, que inclui sistema de entrada e partida sem chave e portas laterais deslizantes elétricas ativadas pelo pé sob o para-choque traseiro, útil ao se aproximar carregado de caixas. Para aqueles que podem precisar se aventurar um pouco mais fora do caminho comum, a Peugeot oferece seu sistema Grip Control,
que altera as configurações do ESP e a resposta do acelerador para oferecer máxima tração em diferentes condições, como lama, neve e trechos escorregadios em descidas. Mais difícil de justificar são as opções de luxo, como Head-Up Display, ar-condicionado de 2 zonas e, nos acabamentos mais simples, o pacote Look, que coordena a pintura na cor da carroceria desta versão Professional Plus, a topo de linha. Sobre segurança, todos os Expert têm freios ABS, controle eletrônico de estabilidade, ESC, e assistente de partida em rampa, que impede a van de voltar em subidas. Airbags para motorista e passageiro são de série, mas os airbags laterais são opcionais. Ao evitar a versão de entrada, você também recebe o alerta de pausa para café, que recomenda uma pausa após 2 horas dirigindo sem parar. É um detalhe cuidadoso que outras marcas deviam copiar. Para mais segurança, 2 pacotes opcionais estão disponíveis. O pacote de segurança inclui 4 recursos eletrônicos extras: sistema de alerta de saída de faixa, faróis inteligentes que ajustam o facho diante de tráfego contrário à noite, alerta de atenção do motorista para detectar sonolência e reconhecimento e adaptação ao limite de velocidade. Esse último recurso fotografa as placas de limite de velocidade conforme você passa por elas e, em seguida, exibe esse limite no painel de instrumentos junto com uma sugestão para que você ajuste o controle de cruzeiro para coincidir com a velocidade legal exigida, algo que você pode fazer com 2 cliques rápidos no botão fornecido. Muito bacana! Se quiser ir além, haverá um pacote de assistência à condução com 3 recursos extras. O controle de cruzeiro adaptativo regula automaticamente sua velocidade. O alerta de colisão avisa se você se aproximar demais do carro à frente, enquanto o freio de segurança ativo monitora a estrada e pode frear automaticamente se detectar risco e você não reagir aos avisos. Vamos conferir a praticidade da área de carga deste Expert. O acesso principal agora é pelas portas traseiras duplas, com dobradiças laterais que abrem até 90 graus, mas na versão longa é possível optar por dobradiças que abrem até 250 graus. Se essa abertura traseira convencional dividida 50-50 não for adequada para você, é possível optar por uma tampa traseira inteiriça, mas aí ela vai atrapalhar durante o carregamento com a empilhadeira. Independentemente da configuração que você preferir, a altura da soleira de carga é de 545 mm nos modelos compacto e padrão, enquanto na versão de carroceria longa é de 600 mm. Com as portas abertas, a abertura de carga tem 1.282 mm de largura por 1.220 mm de altura. Você pode acessar a área de carga por qualquer porta lateral. Com o pacote opcional de entrada fácil, disponível por um valor extra, elas ganham um recurso interessante. Se você se aproximar deste Peugeot com a chave no bolso e carregando caixas, um movimento do pé sobre o veículo ativa o sistema e desliza a porta para trás. Infelizmente, os sensores desse sistema ficam sob o para-choque traseiro, não na lateral da van. Se você se aproximar do seu Expert pela frente e quiser usar esse recurso, precisará passar pelas portas antes de abri-las, o que parece um pouco contraintuitivo. De qualquer forma, independentemente de como você ativa essas portas laterais, eles revelam uma abertura de carga de tamanho razoável quando estão abertos. Em um modelo compacto, isso é 745 mm de largura por 1.238 mm de altura. Nesta versão padrão e na carroceria longa, essas dimensões aumentam para 935 mm de largura e 1.241 mm de altura. Então, hora de conferir essa área de carga com um pouco mais de detalhes. Mesmo o modelo com carroceria compacta oferece 4,6 metros cúbicos de capacidade e 2.162 milímetros de comprimento do piso, e isso é suficiente para transportar 2 pallets europeus totalmente carregados, o que é bem impressionante considerando que nessa configuração seu Expert terá apenas 4,6 metros de comprimento. Aqui temos o modelo com carroceria padrão que possui 5,3 metros cúbicos e 2.512 milímetros de comprimento do piso. Se você optar pela versão longa, terá 6,1 metros cúbicos e 2.862 milímetros de comprimento do piso. Mas não tome sua decisão entre esses 3 tipos de carroceria antes de considerar a capacidade adicional possível. Essa capacidade extra é liberada por um recurso inteligente neste design de terceira geração do Expert,
o modo Work, que permite o carregamento pela divisória. Agora, esse recurso é de série, desde que você evite a versão de entrada e, independentemente do estilo de carroceria que escolher, ele pode adicionar úteis 1162 mm ao comprimento total de carga e 0,5 metros cúbicos à capacidade total de transporte. Então, deixe-me mostrar como isso funciona. Agora você talvez já conheça essa ideia de modelos rivais da Ford, Vauxhall e Renault, que oferecem uma abertura no compartimento de carga para que itens mais longos possam ser passados por ali. Com essas vans, porém, você simplesmente tem uma pequena escotilha na divisória, que é realmente grande o suficiente apenas para permitir que você passe coisas como tubos. Com o sistema modular deste Peugeot, porém, você também pode dobrar o banco da cabine para cima, de modo que a abertura criada possa ser muito maior, assim, permitindo que itens maiores avancem para a cabine quando necessário. Agora, em termos de quão volumosos esses itens podem ser, bem, você precisa saber disso. A capacidade de carga, que obviamente varia de acordo com a sua escolha de motor e estilo de carroceria, nas versões furgão será classificada entre 1.099 e 1.499 quilos. Confira as especificações da variante escolhida para garantir que o valor final atenda aos usos que você pretende dar a esta van. E a altura da área de carga não vai variar. Porque a Peugeot optou por não oferecer opções de altura de teto nesta linha de modelos, esse valor é fixado em 1.397 mm para todas as variantes. Outro dado que todos os modelos Expert compartilham é a largura da área de carga de 1.628 mm, que se reduz para 1.258 mm entre os caixas de roda. 6 ganchos de fixação ajudam a manter tudo preso, enquanto a divisória de aço completa que mencionamos anteriormente mantém a cabine segura e separada. É possível escolher revestimento parcial nas laterais da área de carga ou revestimento completo em madeira compensada. O revestimento pode ser de madeira bruta ou com acabamento antiderrapante. Há barras de limiar de alumínio para as portas corrediças e traseiras, e cantoneiras também podem proteger os paralamas. Já vimos que este especialista é muito prático, mas e os custos de operação que a Peugeot diz serem imbatíveis na categoria? Bem, você espera que o peso relativamente leve deste modelo traga benefícios aqui, e realmente traz. A versão mais econômica é o modelo 1,6 litro Blue HDI 115 que registra 55,3 milhas por galão no ciclo combinado e 133 gramas por quilômetro de CO2. Agora, para colocar esse desempenho em perspectiva, isso ocorre em um Expert. Você iria cerca de 7 milhas a mais por galão do que em um Ford Transit Custom diretamente comparável, e cerca de 9 milhas a mais do que em um Vauxhall Vivaro, Renault Trafic ou Volkswagen Transporter, diretamente comparáveis. E você também estará emitindo cerca de 20 gramas por quilômetro a menos de CO2 do que emitiria em qualquer um desses modelos concorrentes. Os números de consumo de combustível e CO2 variam conforme o motor escolhido, mas todos são eficientes. A versão topo de linha Blue HDI 180 automática é obviamente um pouco menos econômica, mas mesmo assim você está olhando para 46,3 milhas por galão e 151 gramas por quilômetro. Fora isso, em toda a linha você está olhando entre 51 e 54 milhas por galão no ciclo combinado e entre 135 e 144 gramas por quilômetro de CO2. Este modelo, em resumo, representa um referencial de classe quando se trata de eficiência nos custos de operação. Claro, toda a tecnologia moderna está presente para ajudar o Peugeot a alcançar desempenho impressionante. Desde que você evite o motor de entrada 1.6 litros de 95 CV, seu Expert virá com um sistema SNS Stop Start que desliga o motor quando você não precisa dele, como quando está preso no trânsito ou esperando no semáforo. Além disso, como em todos os motores a diesel modernos, essas unidades Blue HDI usam AdBlue, que é uma solução à base de ureia injetada nos gases de escape para reduzir as emissões. Esse líquido é armazenado neste tanque de 22,4 litros que, quando cheio, vai durar 15 mil quilômetros, o que dá mais de 640 quilômetros por litro. Agora, em comparação, os modelos rivais Volkswagen Transporter e Mercedes Vito vão te dar apenas cerca de 400 quilômetros por litro de AdBlue. Outra área, então, em que este Peugeot oferece uma boa economia. Mais alguma coisa que você deveria saber?
Bem, seu Expert precisará de manutenção programada a cada 2 anos ou 40 mil quilômetros e se quiser evitar surpresas nos custos dessas paradas. Existem planos de manutenção pré-pagos disponíveis que permitem que você faça um orçamento antecipado para essas revisões regulares. Eles variam de 12 a 60 meses de duração e cobrem você de 16 mil a 160 mil quilômetros. Ao vender o veículo, os contratos são transferidos ao novo proprietário. A garantia padrão do Expert é de 3 anos ou 160 mil quilômetros, inclui cobertura de pintura por 3 anos, pacote anticorrosão de 12 anos e assistência em caso de pane em todo o Reino Unido e na Europa. Ao analisar o segmento de vans médias, percebe-se rapidamente que cada marca prioriza áreas diferentes. Alguns produtos são agradáveis de dirigir, outros eficientes ou transmitem qualidade e oferecem recursos inteligentes. O problema, porém, é encontrar um projeto de veículo comercial leve que atenda a todos esses requisitos. Acreditamos que este Expert está mais próximo desse objetivo do que a maioria dos outros modelos do setor. Isso se deve principalmente à plataforma EMP2 leve e rígida sobre a qual ele foi construído. Ela é mais sofisticada que as bases simples usadas pelos concorrentes, suportando eletrônicos avançados e permitindo ao Peugeot um conforto de rodagem mais suave. Isso também melhora a dirigibilidade, que lembra menos a de um veículo comercial leve do que esperado. Também apreciamos o módulo ModuWork, com divisória ajustável e o mecanismo elétrico de abertura lateral da porta por acionamento com o pé, ausentes em alguns concorrentes. Os problemas com este veículo comercial leve, tais como são, tendem a ser coisas que talvez não incomodem muito a maioria dos potenciais compradores corporativos. Não é o mais ágil do segmento, e alguns clientes podem se decepcionar porque a Peugeot não oferece opções de altura de teto. Fora isso, porém, realmente não há muito do que reclamar. Fora isso, o principal problema deste Expert é que praticamente o mesmo pacote está disponível pelo mesmo preço, com o emblema de Citroën Dispatch ou Toyota ProAce. O que significa que, a menos que você goste particularmente do estilo levemente alterado deste Peugeot, a decisão de escolhê-lo provavelmente será mais influenciada pela localização da concessionária mais próxima e, é claro, pelo tipo de oferta que eles podem te fazer. Agora, como a Peugeot tem uma rede de concessionárias maior do que a Citroën ou a Toyota, isso dá à marca uma pequena, mas significativa vantagem. E isso pode ser exatamente o suficiente para dar a este veículo comercial leve uma vantagem sobre seus irmãos de projeto. Então, experimente. Se você está procurando uma van de tamanho médio desse tipo, bem, acho que ela pode te surpreender.